Olá, mulher, tudo bem com você? Eu sou a Juliana Pellini. Eu sou Priscila Bolívio e nós estamos no Elas Podem Cast. Hoje nós temos nossa convidada especial, que é a Michele Kuroki. Ela é cristã, mentora de mulheres, visagista e consultora de imagens, casada, mãe de 2 filhos. Atuou muitos anos na cidade de Suzano como cabeleireira, mudou para São Paulo para investir em cursos e autoconhecimento. Atualmente está retornando ao Alto Tietê para inspirar mulheres. Sua missão é cuidar de mulheres para que tenham sua identidade firmada, que estejam curadas e prontas para conquistar seus sonhos. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. De estar participando desse podcast de vocês e feliz de estar contribuindo aqui também para as mulheres poderem se desenvolver ainda mais. Nós que agradecemos, viu, sua presença, por você ter aceitado, né, de participar do nosso primeiro episódio. Então, a gente está muito feliz com a sua presença. Me sinto honrada, primeira vez, né? E no mês de março, nós estamos com a série Mulheres que Inspiram. Não é à toa que você está aqui. E eu conheci a Michele através de um workshop, né? E nesse work a gente viu algumas coisas sobre autoestima, autocuidado, mas eu não sabia que isso tinha muito a ver com a sua história pessoal. Então eu quero que você comece desde o início, contando como que era a sua autoestima, o que você descobriu aí no meio do caminho. Então, eu falo muito sobre isso, sobre autoestima e autoconfiança, porque eu acredito que quando a gente trabalha essa questão da autoestima, a gente tem uma autoconfiança forte para que a gente possa realmente dar os passos que a gente precisa e seguir também com os nossos sonhos, né? Que foi o que aconteceu. E eu falo de autoestima por quê? Porque desde criança eu era uma menina muito tímida, eu quase não falava, eu era assim, aquela criança que se a mãe não falasse assim, olha, sai daqui, vai brincar com seus amigos, eu ficava ali do lado dela o tempo todo. E eu me sentia assim, com uma vergonha, sabe? Tudo eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo de ir na lousa, de falar com as pessoas. E assim, eu, na verdade, entendi que aquilo era uma timidez por medo do julgamento das pessoas, né? Criação e tudo mais. Mas, conforme foi passando o tempo, eu comecei a me socializar mais, mudei para um prédio, então ali eu comecei a me conectar mais com as pessoas. E eu fui mãe muito nova, né? Fui para o Japão, então fui para o Japão com 16 anos, casei com 19. Tive filha, né? A minha filha, ela nasceu quando eu tinha 20 anos. E é claro que eu não estava preparada para ser mãe com 20 anos. Você engravidou lá no Japão? Sim, eu engravidei no Japão. Casei com 19 anos e, em seguida, depois de uns meses, já engravidei. Só que eu não estava pronta, madura. Quem que está madura com 20 anos para ser mãe, né? Acho que são poucas mulheres hoje. Sim. E eu me sentia muito, muito assim... tímida, com medo, que vai ser? Será que eu vou conseguir criar um filho? Eu não sei. E assim, o meu corpo mudou, tudo mudou. Porque uma gravidez, ela muda muito a nossa vida, a maternidade muda a nossa vida, né? Então, naquele tempo, eu também, na época, eu estava afastada da igreja, então assim, isso também impactou muito na minha vida, porque quando a gente tem... você está num relacionamento com Deus, eu vejo que a gente consegue, tudo fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais leve, né? E quando você não tem, parece que tudo é mais difícil, então a mentalidade, os pensamentos sempre vêm de uma forma negativa. Olhar para a maternidade, eu devia estar olhando com graça, sabe? Como um presente de Deus. Só que para mim foi desafiador. Né? Então, assim, eu comecei a ficar com a baixa autoestima, eu acho que também depois que eu vi que tudo mudou, sabe? Corpo mudou, relacionamento, medo do que ia vir, responsabilidade. E ali eu comecei a entender que eu precisava melhorar a minha imagem também, porque mesmo no Japão, eu trabalhava em fábrica, mas eu precisava também cuidar de mim, porque eu só ficava se deixasse, eu ficava de pijama o dia todo. Porque para mim tava bom, tipo, tu vou ficar de pijama, né? Então, isso também era algo que não me ajudava.
E eu sempre fui muito vaidosa, né? Então, assim, eu vejo que parece bobo para muitas mulheres, mas não é. A questão da imagem, quando você não está se sentindo bonita, sabe? Quando você não se vê da forma como você gostaria, isso impacta muito, né? Os nossos sentimentos e tudo que a gente é. Até os nossos resultados também. Então, aí, eu comecei a ir na cabeleireira e tal, e aí aquilo começou a me fazer bem. E foi uma jornada. Fiquei 10 anos lá, no Japão, voltei para o Brasil, e aí eu fui fazer o quê? Curso de cabeleireira. Porque eu falava, nossa, eu me sinto tão bem quando eu vou ao cabeleireiro que eu quero ser uma cabeleireira. Então, fiz a formação e de lá para cá são 14, 15 anos mais ou menos que eu tô só nesse ramo da beleza. E hoje poder também ter todas essas outras formações que eu tenho, que é voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional de uma mulher, né? Hoje eu sou uma mentora que consegue ajudar uma mulher a sair do estado atual dela, né? De procrastinação, de uma autoimagem negativa, para que ela possa construir essa autoestima, né? Para que ela possa ser uma mulher de sucesso, né? Assim como ela nasceu para ser. Legal. Você ficou quanto tempo aqui em Suzano e depois você decidiu ir para São Paulo estudar, certo? É, isso. Por quê? O que aconteceu que você falou, vou para São Paulo? Como que deu Olha, essa foi uma virada de longa chave? história. Porque eu sempre fui daquela pessoa que eu gostava muito, sempre amei embelezar mulheres. Para mim, beleza sempre foi algo que era muito essencial, né? Assim como é para Deus, né? Deus, eu falo que a beleza é muito essencial. Né? E Deus, ele gosta que nós nos arrumamos, ele gosta que a gente aceite, né, os nossos traços, a nossa beleza. E eu decidi ir para São Paulo depois de 14 anos. Eu vim em 2007, final de 2007. 2008 eu me formei, fiquei 1 ano estudando. E aí de lá para cá foi até 2020, mais ou menos, 2021. Começo de 2021, apareceu uma oportunidade para mim. Nossa, bem na pandemia. Em São Paulo, né, na Avenida Paulista, assim, foi uma loucura, né? Assim, eu confesso que, assim, quem olhava para minha vida falava assim, a Michelle tá maluca. O que ela tá fazendo? Ela tá largando um estúdio inteiro, várias clientes, tudo que ela construiu. Você fechou seu estúdio aqui? Fechei. Eu fechei. Porque, como eu disse, né, a minha vida, eu sou cristã, então, assim, a minha vida, ela é muito pautada em Deus. Então, assim, tudo que Deus, ele me mostra no caminho, eu sou muito obediente. Então, eu falo assim, tá bom, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, então eu quero ir e eu acredito que eu consigo. Né? Então, eu me movo em direção àquilo que Deus, ele me mostra, sabe? Como propósito. Então, a partir do momento que eu tive essa oportunidade, era assim, era colocar Deus à prova, sabe? Tipo, eu falei, Senhor, se eu tiver que ir para São Paulo, o meu apartamento, que era a única semente que eu tinha própria, eu falei assim, Senhor, se eu tiver que ir para São Paulo, então que esse apartamento vai vender na pandemia, sabe? Nossa, que ninguém tava vendendo nada. Que ninguém tava vendendo né? nada. E eu falava, não, vai ser muito difícil. Não dá. E eu ia pegar um lugar na Avenida Paulista, todo mobiliado, já para trabalhar, sabe? Com um desafio de ser caro e tal. E eu falava assim, não, a gente precisa pegar a única semente que a gente tem. E a única semente que eu tinha era uma casa própria. E eu vendi a casa própria em 1 mês. Eu pus na imobiliária e vendeu em 1 mês. Então, assim, eu fico pensando... Quantas vezes a gente fica pensando demais, sabe, em dar passos de fé, em fazer coisas que a gente sempre sonhou, né? E às vezes até que está ligado muito com o nosso propósito de vida e a gente tem medo, né? Porque vida para mim com Deus é algo que, assim, ou é tudo ou é nada. Ou você ouve e você é obediente como filha e você toma aquilo para você, ou você não faz. Você não vai viver as coisas extraordinárias se você não tem fé. Sim. E aí eu fui, me desenvolvi, 3 anos que eu tô lá, foi muito desafiador, não vou falar que foi fácil, mas hoje eu volto para cá porque o meu marido trabalha aqui em Suzano, né, então os meus filhos cresceram. Atualmente você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, tenho uma de 22 e um menino de 18, que inclusive está na escola de ambições. E assim, para mim, eu tô realizada, porque foram 3 anos de muito aprendizado, muito investimento em conhecimento,
sabe? Eu me formei em várias outras formações que eu queria para poder ajudar mulheres. E eu tô feliz que eu tô voltando para o Alto Tietê e tô conseguindo realmente, assim, fazer a diferença, sabe? Através das palestras, através das minhas mentorias e trazer todo o conhecimento. E, além de tudo, embelezar uma mulher dos pés à cabeça e transformar de dentro para fora. Então, na verdade, você tá voltando para cá com uma nova Michele. Total. Né? E como que é para suas clientes antigas, as pessoas que viam aquela Michele antes de todo esse processo para a Michele que elas encontram hoje? Olha, eu vou falar para você que hoje, algumas clientes, eu perdi muitas clientes nesses últimos 3 anos, que eram daqui, mas sempre tem aquelas que são muito fiéis. Então, assim, eu ainda atendo algumas clientes, mas hoje eu voltei mais posicionada. Eu voltei sabendo aquilo que eu queria. Eu sou uma palestrante, eu sou uma mentora de mulheres, eu sou uma consultora. Então, eu trabalho com todas as minhas ferramentas e voltei totalmente posicionada, né? Inclusive... Hoje, então, você só trabalha com essa parte, né? A parte de cabeleireira mesmo, não. Trabalho dentro da minha mentoria, hoje, eu trabalho essa questão do tipo assim, autoconhecimento primeiro, que são um dos pilares da autoestima, que eu falo. O primeiro pilar é autoconhecimento, porque a gente não consegue fazer nada se a gente não se conhece, né? A gente não consegue ir para frente, porque a gente não tem a nossa identidade firmada. Hoje eu olho para mim, eu sei quem eu sou. Porque há 3 anos atrás, eu era limitada, apesar de ter já uma clientela muito boa, ter um faturamento bom no meu estúdio. Eu tinha tudo, não faltava nada. Eu tinha uma casa própria, eu tinha um estúdio, eu tinha tudo. Só que eu fico pensando, quanto que a gente também fica pensando e procrastinando, com medo, com insegurança, se comparando o tempo todo, achando que nunca tá bom, né? E eu, como eu tinha essa palavra, eu tinha uma palavra. E a palavra foi o que me sustentou durante 3 anos. E eu só fui fazer aquilo que ele foi abrindo, né? Ele foi abrindo várias portas, assim. E eu escrevi 2 livros, né? Eu virei uma escritora, escrevi 2 livros, eu virei mentora. Gente, foram muitas coisas, Na verdade, assim, você se desenvolveu e você pegou tudo o que você aprendeu e falou, agora estou pronta para transformar a vida de outras mulheres. Sim, porque era uma capacitação, porque às vezes você pensa, será que eu dou esse passo? Será que eu tenho possibilidade de realmente ter sucesso nisso? Porque depende o que é sucesso para cada um. Para mim, o sucesso verdadeiro é quando eu estou feliz comigo mesma e eu estou debaixo... Vou falar bem crente aqui, mas é debaixo da nuvem de glória do Senhor, sabe? É tipo assim, eu ando debaixo da nuvem. Então, eu não gosto de sair de baixo, porque eu falo assim, é aqui que eu tô segura. Então, é assim, Deus fala e eu faço. Porque eu criei essa intimidade com Deus, sabe? E eu falo que esse é um dos pilares também muito importantes da mulher entender que não adianta ela querer fazer pela força do braço. Muitas vezes ela vai precisar de Deus. A maioria das vezes, aliás. Até para viver o seu propósito, né? Para viver o seu propósito. Não tem como a vida ser sem Deus. Para mim, não tem como. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que tudo acontece porque ela tem um mérito, né? Mas só o ar que a gente respira, a gente já tem que ser grato, porque Deus, ele dá o ar, ele dá a condição. E foi isso que me sustentou, sabe? Foi a palavra, foi ter coragem, lembrar que, sabe, de toda a palavra, porque a palavra realmente sustenta, né? Quando ele fala assim, ó, seja forte e corajosa. Aí você começa a lembrar dos personagens lá da Bíblia, e eu falo, cara, eles tinham coragem, né? E é assim, é você viver realmente para o seu propósito. Hoje eu vejo que eu tenho condições de ajudar a impactar mulheres através de todo o conteúdo que eu tenho. Trabalhar com cabelo, sim, porque na hora que eu tô fazendo um cabelo, é a hora que é a transformação, assim, que ela fala assim, nossa, eu tô linda, nossa, eu não achei que esse cabelo ele ia ficar tão bonito, sabe? Porque existe também o cabelo certo para cada mulher, existe aquilo que ela deseja comunicar, né? Então, sem tirar a essência também, porque eu vejo mulheres hoje querendo replicar mulheres. Ai, eu acho aquela mulher linda, maravilhosa. Mas, às vezes, o tipo de cabelo dela não é o mesmo, o estilo dela não é o mesmo, e ela fica ali o tempo todo querendo ser aquela mulher. Quando ela, na verdade, quando ela quer ser muito outra pessoa, ela não está olhando para ela, que ela é única, que ela carrega algo único e que todos os traços dela
é único também. Eu vi vários antes e depois no seu Instagram. Nossa, fiquei de boca aberta. Já ficou com vontade de Já, fazer. não, eu vou ser, com certeza eu vou lá. Maravilhoso. Gente, sigam ela no Instagram. Qual que é o seu Instagram? É Michele Kuroki, @Michele Kuroki. Gente, sigam e deem uma olhada nos antes e depois. Gente, eu fiquei realmente boquiaberta. Parabéns. E você olha assim, na verdade, os antes e depois, tem muitas lá que são pequenas mudanças, não é uma mudança tão drástica, mas é algo que você enxerga, que você fala, tem algo diferente nela. Ela mudou a imagem, mas o olho dela tá diferente. O sorriso dela tá diferente, porque é algo que acontece. A minha consultoria não é só você sentar na minha cadeira e eu falar assim, vamos fazer o cabelo que combina com você. Não, eu vou sentar você na cadeira, eu vou conversar com você, eu vou querer conhecer quem você é primeiro, o que você faz, quantos anos você tem, se você é casada, se você não é, enfim, eu conheço totalmente você, eu faço uma leitura facial da sua face, então eu entendo ali as suas potencialidades, as suas habilidades, seu talento, sabe, as suas fraquezas, então assim, é meio terapêutico também, eu falo que é algo que realmente, quando eu falo dentro para fora, eu tenho 3 pilares, que são importantes na minha consultoria. Corpo, que é o visual, alma, que são os nossos sentimentos, e o espírito. Porque eu sempre acabo falando de Deus, porque eu não consigo separar. Em tudo que eu faço, eu tenho que falar algo que sai naturalmente. E essa sua sacada foi perfeita, porque realmente não adianta a gente ir lá fazer um corte, passar uma maquiagem e tá triste por dentro, não tá se reconhecendo por dentro. Então, parabéns pelo seu trabalho, nossa, eu tô muito admirada, porque realmente faz a diferença quando a pessoa se enxerga, né? Se enxerga e ela muda a mentalidade. Autoestima. Exatamente. Né? Porque Romanos 12:2 ele fala, né, que a gente tem que renovar a nossa mentalidade o tempo todo, né, para que a gente realmente possa mudar, porque se a mentalidade não muda, não adianta você vestir. Sim. Porque você não vai se reconhecer e muitas vezes você não vai sustentar aquela imagem, sabe? Então eu vejo o quanto que é importante. E eu já tive muita crise, viu? Você falando, uau, que sacada, né? Mas até eu chegar nessa sacada, eu falo, cara, foi Deus que me deu essa sacada. Porque eu fui unindo todas as ferramentas, eu falava, Deus, olha como a nossa mente é enganosa, né? Tipo assim, eu fiz as minhas formações em coaching, então é alta performance, é várias coisas. Transição de carreira, fiz várias coisas. E aí eu ficava assim, Senhor, como que eu, Michele, vou sair de um salão de cabeleireiro e vou falar que sou uma coach? Que vou ser uma mentora de mulheres. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Só faço cabelo, maquiagem, sabe? E aí eu ficava pensando, elas não vão me credibilizar. Olha o medo do julgamento. Só que Deus, ele é tão bom, que ele apareceu com essa oportunidade. Porque eu sabia que para mim crescer, muitas vezes eu ia ter que pagar um preço. E o preço era, sai da sua terra, né? Que eu te mostrei. Vai, sai, larga todo mundo aí e vai. E foi o que eu fiz com a minha família. E pra gente estar vivendo o que a gente vive hoje, a gente precisou pagar um preço para isso. Precisou renunciar a muitas coisas e as pessoas não querem renunciar. Sim. Elas querem segurar, porque a segurança e a estabilidade dela, não posso, né? Mas a vida com Deus é muito diferente. A vida com Deus, tipo assim, eu posso dizer que para mim é uma aventura. Né? Ô, Mi, e para você, qual é a diferença da mulher ter uma autoestima, querer se cuidar do seu corpo, cuidar do seu cabelo, do que ela veste, para o que a gente vê também hoje de extremo, de procedimentos estéticos, aquela busca incessante por uma beleza padrão, que muitas das vezes nem se consegue alcançar, ou a mulher vai e faz e não fica contente com o resultado, porque ela sempre está querendo mais, né? Eu, como dentista, posso falar bastante da área de harmonização, né? A gente vê pessoas aí que estão ficando todas com o mesmo rosto, né? Naquela busca de dentes iguais, cara igual, sem ruga nenhuma. Um arquétipo igual. Exatamente. Né? E, na verdade, toda essa busca pela beleza, pela boca perfeita, né? Pelo perfeito, e ficarem todas parecidas, é porque é moda. Né? Você falar assim, poxa, você viu o novo procedimento? Nossa, eu também quero. As mulheres fazem isso, eu quero também. Só que muitas vezes, se você não passa... Por isso que a minha consultoria, eu acho que é super necessária. Quando eu vou e faço uma análise facial e primeiro eu trago as verdades sobre você. Eu falo assim, você, isso, sabe? Eu falo
de todo o seu rosto. E cada parte do seu rosto tem algo que você carrega, né? Tipo a sua sobrancelha, como eu penso, como eu sinto e como eu ajo, né? Então, assim, essa leitura... Acho que eu vi isso no Instagram. Tem Sim. uma parte... Aqui é emoção, aqui não é isso? Emoção, Cada parte representa uma instinto. coisa. Então, é um estudo que eu faço que ali ela descobre muito sobre ela, né? Então, aí ela vai entender se ela precisa realmente desse procedimento ou não. Né? Claro que os harmonizadores, assim, eles vão falar assim, nossa, se eu tivesse uma mulher dessa fazendo a consultoria, talvez eu não venderia. Porque eu não ia falar, não, fica assim do jeito que você tá. Mas eu sou a favor. Se ele for benéfico à pessoa, sabe? E essa busca pela imagem perfeita e todo mundo muito parecido é falta de... Para mim, é muita falta de identidade. Quando você começa a mudar muito, muito, você perde a sua essência. E a pessoa vive um estado de insatisfação, que é o que eu vejo, né? A pessoa vai lá, mexe aqui, ai, não gostei, agora eu vou fazer o lábio. Ai, agora eu vou pôr os cílios. Ai, agora eu vou fazer... Então, a pessoa vive numa busca e ela tá sempre insatisfeita. Porque ela nunca chega onde é que ela quer chegar, justamente porque ela nem sabe quem ela é, né? Porque é nesse momento que ela precisa entender tudo isso, sabe? Ela precisa entender com clareza. Ela precisa da sua consultoria. Sim, com ela certeza. precisa da minha consultoria, porque ela precisa entender, tipo, ó, tá, o que eu tô vivendo? Porque é isso que eu trago pra ela, clareza. Primeiro, ela tem clareza de quem ela é, ela até para trabalhar a marca pessoal dela. O que eu quero que as pessoas vejam na minha marca, né? O que eu quero marcar e qual é a diferença que eu faço na vida do outro, né? Então, assim, o que eu vou usar? O que me representa? Então, eu vejo quanto que isso é transformador. Às vezes, a pessoa olha lá, pode ser só um cabelo antes e depois, mas não é, não. Nos feedbacks, você pode ver. Nossa, é além do cabelo, é além do cabelo. Porque ela foi transformada na mentalidade. Agora, o que ela vai fazer com aquilo que ela recebeu, aí é com ela. Né? Mas eu acho que é um trabalho muito completo. E eu acho que quando as mulheres elas estão buscando muito essa questão do parecer com a outra, sabe? Elas estão... E colocando muito defeito também nelas mesmas. Eu acho que Deus ele fica muito triste quando uma mulher ela fala assim, eu não me acho bonita. Ela tá ofendendo até Deus, tipo assim, porque, meu, é criação. Nós somos imagem, semelhança de Deus. Então, a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, sabe? E se a gente precisar de uma harmonização, eu falo assim, vamos fazer uma consultoria para ver se você realmente precisa, né? Porque saber se esse nariz ele vai te ajudar ou não. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Não estou dizendo que foi só por causa do nariz dela. Mas sabe a Priscila Alcântara? Ela mudou muito. Muito depois que ela fez a cirurgia do nariz. Depois que ela fez a cirurgia do nariz, muitas coisas mudaram na vida dela. E eu acho que o nariz foi uma delas. Porque ela tinha um nariz que era acolhedor, um nariz que era sobre pessoas, ela era amável. E, de repente, ela afinou mais o nariz. E, tipo, sabe? Tem gente que já tem o nariz fino e tá tudo bem. Já é característica dela. Mas quando não é algo que é seu, natural, vai impactar no seu comportamento. Existe uma diferença entre você corrigir algo, né? Então, vamos melhorar algo do que você querer ser outra pessoa. Sim. Que é o que a gente vê hoje, né? Eu vejo como recurso. Quando a pessoa fala, o que você acha que combina comigo? Eu falo, não é o que combina, depende, né? Eu falei assim, o que você quer comunicar? Porque depende muito do que ela quer comunicar. O que eu preciso hoje? Como um recurso visual e sensorial, que eu vou sentir. Né? Então, isso tem que ajudar ela. A que realmente ela se sinta confiante, ela sinta que ela realmente está representada pelaquela imagem, né? Porque o que disserem sobre ela vai ser só o que dizem sobre ela, porque ela sabe quem ela é. Sim. Com certeza. E, Mi, para quem tá ouvindo a gente, como que a pessoa sabe? Então, assim, a baixa estima é resultado de várias emoções, principalmente de dentro para fora. Como que a pessoa que está ouvindo a gente, a mulher que está ouvindo, ela pode identificar se ela está tendo sintomas de baixa estima? Com os vícios emocionais que ela tem. Geralmente, essa mulher que tem uma baixa autoestima, ela é ciumenta, ela é insegura, ela tem os ciúmes, assim, tremendo, assim, do marido, sabe? De todo mundo que ela ama. Ela tem medo de ousar, né? Geralmente, ela tem, como eu posso dizer? Medo de tudo, sabe? Se ela geralmente também se permite muito a um relacionamento
manipulado, ou então um relacionamento abusivo, sabe? Ela se permite porque ela não quer desagradar, ela vira uma pessoa que muitas vezes ela é dependente emocional, que a dependência emocional é aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela precisa perguntar para outra pessoa, o que você acha? Ela pergunta para todo mundo, né? E no final ela só ficou mais confusa com tanta opinião, né? Então ela é uma pessoa dependente emocional, ela depende de todo mundo para poder decidir algo. E tem aquela que também é a codependente, que ela é muito fazedora, ela é autossuficiente. Ela sempre faz tudo, ela não sabe falar não para ninguém, ela topa tudo, então deixa que eu dou um jeito. Ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida da mãe, do pai, do papagaio, de todo mundo. Ela tá sempre cansada. E ela tá esgotada, porque ela fala assim, gente, eu não aguento mais, eu tô cansada. Porque muitas vezes ela também ela ocupou lugar que não era dela. A codependente, geralmente, é a mulher que ocupa o lugar onde ela não tem que ocupar. Muitas vezes ela tira o lugar do marido e entra no lugar do marido e depois ela começa a falar, pô, o meu marido não faz nada. O meu marido, se eu não faço, ele não faz. E aí ela fica querendo culpar o marido, mas na verdade ela cria o marido como filho. Sim. E aproveitando, falando sobre marido, mulher, como que você faz para conciliar tudo? Família, trabalho, né? Porque é muita coisa. Como que você hoje faz, é bastante né? coisa, mas assim, eu tô numa fase onde os meus filhos já estão grandes. Mas nem sempre foi assim. Né? Eu sempre tive muita correria, muita salão de beleza. Eu lembro que eu largava as clientes com um negócio na cabeça e falava assim, peraí, fica aí um pouco que eu vou na escola, vou passar só na frente. E eu falava pra minha filha, vai, fica na frente. E já entrava no carro e voltava pro salão. Era uma loucura. Né? Aquela época eu tinha baixa autoestima. Porque eu não sabia dar limites até para as clientes. 3 horas da manhã, se deixasse, eu estava trabalhando. Meia-noite, eu estava trabalhando. Domingo, se ela falasse, faz uma progressiva em mim, eu estava trabalhando. Eu não sabia dizer não. Eu não sabia falar assim, olha, meu horário é até 7 da noite. Eu não tinha horário, porque eu precisava trabalhar. Isso daí serve muito pra gente, né? Sim, mas com aí certeza. eu queria o quê? Talvez. Eu queria reconhecimento. Descobri que eu queria reconhecimento. Sabe? E, na verdade, isso é baixa autoestima. Quando você também não sabe se posicionar e você sabe falar assim, você dá o horário para o seu cliente. Você fala assim, olha, meu horário, eu posso ficar aqui até, sei lá, 8 horas da noite. Você estipula, né? Agora, todos os dias, você ficar até 11 horas da noite trabalhando, é falta de autoestima. E, na Tudo verdade, bem que às vezes pode ser uma necessidade, gente. Não vamos também ser radicais. sim, é. Mas tem mulher que ela não tem necessidade de estar até 10 horas da noite trabalhando. E ela fica lá até 10 horas da noite, porque às vezes o casamento está uma droga. É o refúgio, e ela fala assim, né? ai, melhor ficar aqui do que ir para casa. Entendeu? As crianças já vão estar dormindo. E as crianças não vê a mãe. E a família vai se destruindo. Né? Essa foi uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Sabe, que os meus filhos já estavam maiores. Só que eu vi quanto que eu perdi também, sabe? Trabalhando e fazendo. E depois não adianta falar assim, porque o meu marido não faz. Eu queria fazer tudo. Porque eu queria me sentir a poderosa. Entendeu? Mas, na verdade, aquilo só me detonava. Eu só ficava cansada. Hoje não, hoje melhorou muito a minha visão sobre isso. E conciliar isso hoje, para mim, eu estou numa fase diferente. Né, onde os meus filhos já estão grandes, mas conciliar trabalho, eu tenho tempo de mesa com os meus filhos, eu gosto de sentar e conversar, principalmente quando eles não estão bem, eles geralmente, mãe, vamos conversar, sabe? Eu paro, eu sento, se tiver que chorar, a gente chora junto, a gente tem um tempo junto. E o marido também, né? Eu falo que assim, agora o pilar, geralmente, marido e mulher, esse é um pilar que a gente tem que trabalhar muito. Sabe? E para mim, por causa da minha questão de ser a codependente e ter que mudar tudo isso, eu tive que mudar muito a minha mentalidade e parar de ficar querendo mandar no meu marido. Deixar ele fluir. Porque senão a gente toma conta. Sim, verdade. Né? Hoje mesmo eu fiz um story falando sobre isso, que a mulher, ela tem, hoje, a gente falando, né, sobre o mês das mulheres, a mulher tem que ter o direito de, inclusive, ser dona de casa, inclusive ser dona, assim, das suas vontades. Eu não quero trabalhar, eu vou viver minha maternidade.
Porque fica muito esse discurso, a mulher guerreira, a mulher poderosa é aquela que está no mercado de trabalho, né, se engalfinhando com os homens, porque ela quer ter o lugar dela. Mas e se a mulher quiser viver uma maternidade? Então não é um direito, é um demérito, ela é menos por isso, e pelo contrário. É um ela privilégio. Exatamente. Então, Isso assim, é um privilégio. a você gente poder tem que cuidar. ter essa consciência que o papel da mulher pode ser em várias categorias. Aí é onde entra o quê? O nosso feminino. A mulher perdeu muito da energia feminina e ela tá muito numa energia masculina. Porque ela quer trabalhar fora, ela quer fazer as coisas dela, quer É conquistar. cultural também. É, sabe? Mas assim, olhando pra Bíblia, eu vejo, cara, quanto que eu fui Eva na vida do meu marido. Entendeu? Fui muito. E, tipo assim, a gente às vezes tem até o espírito da Jezebel falando mal do marido, sabe? E eu falo, gente, não, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque senão o nosso casamento acaba. Tem muitas mulheres não satisfeitas com o seu casamento porque elas estão nesse lugar. Não, porque até na própria maternidade, não vejo a hora que essa criança nasce logo, para sair logo, tem para criar, paciência. porque ela não quer. Quando, na verdade, os filhos são o quê, gente? Herança do Senhor. Então, hoje eu enxergo assim, eu já fui essa mãe doida. Já fui uma mãe maluca, que gritava com os meus filhos, que deixava os meus filhos de castigo, falava, não, você tem obrigação de fazer isso, você tem que... Sabe? E eu queria controlar tudo. Tudo na minha vida. Tudo. E na vida deles também. Só que, graças a Deus, eu sou uma pessoa totalmente transformada hoje, para poder ajudar as mulheres a ter esse equilíbrio, sabe? Muito bom. Muito bom mesmo. Uma lição Já aqui pra tá nós, hein? fazendo a gente pensar. E, assim, para quem está assistindo, qual mensagem você deixa? Sua história ela é inspiradora. A gente viu que tem todo um caminho que você percorreu. Mas uma mensagem final para as mulheres, como que ela busca esse conhecimento, por onde ela pode começar, porque às vezes esse vídeo vai ser o despertar daquela mulher, ela vai identificar algumas coisas, mas às vezes ela não sabe por onde ela começar. A primeira coisa que eu posso dizer para você que está assistindo esse vídeo é tenha clareza de onde você quer chegar. Quem você é, busque a sua identidade em Deus, não busque no mundo, porque eu vou falar para você, enquanto você buscar quem eu sou nesse mundo, querendo a opinião das pessoas, validação, autoaceitação, reconhecimento humano, você não vai se mover para nenhum lugar, porque você sempre vai achar que você nunca está pronta. Você sempre vai precisar de mais um curso, você sempre vai precisar de mais alguma coisa para poder se sentir preparada. Né? E vai ficar se sabotando o tempo todo, a vida toda, sabe? Então, assim, busque o autoconhecimento, porque eu busquei, eu paguei o preço, eu passei pelo processo e estou no processo. A gente sempre está, mas eu quero te encorajar a você buscar, assim, uma mentora. Já vou fazer a minha propaganda, que eu sou mentora de mulheres. E, assim, hoje eu posso ajudar você a trilhar um caminho, sabe? A entender com clareza onde você está, o que você está vivendo, e para onde você deseja ir e como que vai ser isso, sabe? Qual vai ser as ferramentas necessárias para essa transformação? Tenha coragem, tenha fé também, porque sem fé é impossível agradar a Deus, gente. A gente precisa agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, você está debaixo da vontade dele, tudo flui na sua vida. Ele te coloca em lugares muito mais altos do que você imagina. Você pode ter certeza. Então, eu quero encorajar você. Busque intimidade com Deus e busque o autoconhecimento. É isso, a gente Muito tem bom. aí algumas palestras, né, em andamento. Você está fazendo bastante aqui na região. Já voltei com muitas palestras, assim. Nossa, hoje mesmo, ontem, hoje, semana Você que tá vem. num ritmo, né? Tô bem feliz. É bom seguir ela também para saber da agenda, porque às vezes pode até pegar, igual eu tive a oportunidade de um evento gratuito e ouvir a sua mensagem, que é algo que vem mexendo comigo, você sabe disso, desde a primeira vez que eu te escutei. Então, assim, pra gente é uma honra receber você e agradecer pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que isso vai impactar muitas mulheres. Eu também, gente, tenho muita certeza, porque já me impactou, entendeu? Então, eu tenho certeza, gente. Siga ela no Instagram e também não esquece de compartilhar esse vídeo com mais mulheres para essa informação tão importante chegar para mais pessoas, mais mulheres, tá bom? E não esqueça também de curtir o nosso canal, né? Curtir, compartilhar,
que mais? Comentar. Comentar. Estejam atentos tanto à minha rede social como à da Pri. A gente vai sempre trazendo as novidades para vocês. É isso, Mi. Obrigada. Muito Obrigada a obrigada. vocês. Estou muito grata mesmo de estar fazendo parte do primeiro episódio de vocês. E eu tenho certeza que isso vai inspirar muitas mulheres. Com Um certeza. beijo, gente. Beijo, até mais. Tchau.